Mas assim, pessoal, em linhas gerais, né, aceitem minha ditadura ou terão revolução. O presidente da Colômbia ameaça o povo colombiano abertamente, tá? Por quê? No dia 1º de maio, nós tivemos um balconaço, tá? Quando nós temos uma declaração importante do presidente da Colômbia, no Palácio do Governo existe um balcão onde ele vai muito semelhante àquela janela do Fico de Dom Pedro I, tá? E ali ele faz uma declaração à nação. E a declaração à nação que o Gustavo Petro fez foi literalmente, né, literalmente um ato de aqui, deixa eu só preparar, foi um ato de mais do que desespero, ameaça direta à população da Colômbia, né? E é justamente isso que eu quero trazer aqui para os senhores nesse primeiro momento. Vamos lá. Nós não temos a legenda, pessoal, mas se vocês prestarem atenção, aumenta um pouco o volume agora aí, vocês vão entender perfeitamente o que o Gustavo Petro fala, né? E a gente vai arrematar alguns pontos aqui. Vamos lá. De intelectuales, si era la reforma o era la revolución. A mí me parece que van de la mano. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López, Pumarejo y Gaitán. E, Sr. Sepúlveda, o que nós vimos ele falando ali para uma claque foi: quando você trava as reformas, nós temos revolução. Ou vocês aceitam as minhas reformas, ou nós faremos uma revolução. E ele instigando o povo a se levantar contra toda a estrutura governamental da Colômbia, né? E aí, para passar a palavra para o senhor nesse primeiro ponto, senhor Sepúlveda, eu quero trazer aqui um outro videozinho que os colombianos fizeram e que eu acho que demonstrou exatamente o espírito daquilo que o Gustavo Petro estava fazendo no seu balconaço. Olha só. Meu caro amigo, seus primeiros comentários, por favor. Eu tomei aqui sim umas notas sobre esse pequeno trecho do discurso do Petro. Bom, eu acho o seguinte, que aqui há muitas pessoas que estão bem informadas sobre a Colômbia, sobre o Petro, etc. Mas há outras que podem não ter todas as informações, e eu gostaria de lembrar o seguinte: Petro é um ex-guerrilheiro do M19, do movimento comunista guerrilheiro terrorista M19. Ele estava, de alguma forma, envolvido na tentativa de implantação de uma república popular e revolucionária quando o M19 fez o sequestro no Palácio da Justiça da Colômbia. Não só o sequestro, como assassinou os ministros queimados, né, senhor Sepúlveda? Exatamente, exatamente. Bom, naquele momento, eles queriam a implantação de uma revolução armada e de uma revolução cubana, digamos, na Colômbia. Eles estavam dando um golpe de Estado. Bom, o que é que ele vem agora dizer? O homem que foi eleito, e isso aí é uma das características do que nós estamos vivendo em vários países, é usar as vias
institucionais da democracia representativa para subir ao poder e, a partir daí, destruir a democracia representativa e instaurar uma ditadura. Nós vamos ver depois a denúncia do Procurador-Geral da República dizendo que o Petro está dando um golpe de Estado judicial, prestem atenção, um golpe de Estado judicial e, portanto, acabando com a Constituição, a vida institucional do país, etc. Nós estamos vendo isso em outros lugares. Aqui o Omar diz o seguinte: veja esse Petro e o Maduro e sempre pense na tal Grande Colômbia. Meu amigo, então ponha mais alguém nesse tripé, porque há muitas análises internacionais que falam de Petro, Maduro e Lula. E o processo é muito parecido. O processo é muito parecido. Bom, mais ainda, Paulo, eu gostaria de lembrar aqui outra coisa. Como as notícias vão tendo uma sequência e nós não podemos a toda hora estar lembrando de tudo, mas há uma notícia que você deu há poucas semanas atrás que me parece muito importante. O Maduro, o cabeça, digamos assim, do Foro de São Paulo, estava exigindo do Petro um julgamento de militares. Ou seja, o Maduro estava interferindo dentro da Colômbia, exigindo que o Petro caçasse e julgasse militares. E esse é um aviso para os militares do Brasil. A política externa entregue ao Foro de São Paulo vai, a uma certa altura, exigir que militares sejam julgados e perseguidos, como está exigindo na Colômbia. Senhor Sepúlveda, não é um aviso, já está acontecendo, né? O caso do Cid está aí. O pai do Cid está esperneando como uma barata tonta no deserto, porque ninguém vai ouvi-lo. Claro. Bom, mas é que eles acharam que podiam ficar por cima dos acontecimentos, que eles não iam... eles podiam... O que eu vejo, Paulo, é a proliferação. Nós temos a proliferação de coisas boas e tem a proliferação de coisas más. É a proliferação dos Kerenskis brasileiros. Todo mundo tomou posições de Kerensky. Ah, não é comigo. Não é comigo, está sendo, né? Bom, agora, voltando à questão do Petro. Então, o que o discurso dele diz o seguinte: ou vocês aceitam a minha ditadura, ou haverá uma revolução aqui dentro. Ora, isso é extremamente grave, isso é extremamente perigoso, e ele está dizendo o seguinte: eu subi ao poder por vias institucionais, agora vou acabar com a institucionalidade e vou dar um golpe revolucionário. É isso que ele está fazendo. E faz isso com o aparato da comunicação do balcão, né? Camema, que assim, só um parênteses, tem algo de mais interessante do que outras, ainda tem uma forma um pouco tradicional, tem um balcão, tem uma coisa assim, não é uma comunicação totalmente fria, né? Portanto, tem um incitamento à revolução. Você até me dizia, que eu achei interessante, que ele tem uma espécie de ritmo de falar do Fidel Castro. Uhum. Repare nisso, senhor Sepúlveda. O Fidel Castro, ele falava assim, e quando ele começava aqueles discursos intermináveis, ele dava aquela puxada no pulmão e soltava. Perceba que o Petro faz isso. Ele não fala exaltadamente, ele fala, aspas, calmamente, mas ameaçadoramente. Né? De uma maneira ameaçadora. Bom, agora, o que é que eu acho de tudo isso, Paulo? Acho que, como eu li até em jornais aí do exterior, acho que o processo político na Colômbia está muito próximo do processo político do Brasil, apesar de não ser igual.
mas está muito próximo, há um intrincamento muito grande entre... E lembre-se da festa que o Lula fez quando o Petro foi eleito. Ou seja, nós temos a guerrilha pró-cubana dos anos 70, 80, etc., tomando o poder em vários lugares. É isso que nós temos. Senhor Sepúlveda, como que nós vamos trazer aqui em seguida? Nós temos mais um vídeo importantíssimo. E esse, pessoal, eu vou pedir para vocês prestarem mais atenção do que o do Petro ainda, tá? Aumenta o volume aí, coloquem, aperta um pouquinho mais o fone de ouvido, que vai ser extremamente importante. Mas eu quero trazer uma outra ótica, senhor Sepúlveda, em cima do que o senhor está dizendo, né? Um outro prisma. Porque eu diria que o Petro, como o senhor disse, ele está tentando fazer com a Colômbia o que está acontecendo já no Brasil, nesse momento, né? Ele está caminhando para isso. Só que existe um outro caminho que pode acontecer, que eu também vejo, né? Que aí essa outra perspectiva que eu quero colocar aqui também para o nosso debate. Ele pode acabar virando um novo Pedro Castillo, porque as instituições na Colômbia estão se levantando, e inclusive membros das Forças Armadas, né? Nós vamos tratar disso aqui ainda, e a situação está ficando muito complexa. E tem uma parte aqui que eu vou trazer, senhor Sepúlveda, mas eu vou adiantar um pouquinho, que ele começou agora todo o imbróglio contra o Procurador-Geral da República, que seria o PGR, né? Procurador de Justiça da Colômbia, que seria o senhor Barbosa, ele é como se fosse o Procurador-Geral, e ele leu um trecho da Constituição Petro, e ele falou, segundo esse trecho da Constituição aqui, eu sou o chefe da Procuradoria-Geral da República. E desculpa, tem assim um ponto, ou o sujeito é muito cínico, o Petro é muito cínico, ou ele é um analfabeto. E eu não sei o que é mais preocupante, senhor Sepúlveda, porque a interpretação que ele fez do artigo da Constituição colombiana é bizarro. Ele confunde a chefia de Estado com um chefe de todas as instituições de Estado.